Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade então aqui à seção 1.6 de base e coordenadas de um vetor. A gente já viu definição de base, né, que são três vetores ali, coordenadas de um vetor, e viu algumas propriedades, né, das coordenadas de um vetor. Agora vamos fazer algumas aplicações. Esse exemplo 5 que a gente vai fazer agora nesse vídeo, ele é um exercício da lista 1 ou da lista 2, não me engano, mas é um exercício de uma dessas duas primeiras listas. Vamos interpretar ele aqui, e é um exercício de base e decomposição de vetores. Então, considera OABC um tetraedro. Um tetraedro é um poliedro de 4 vértices, né? Então, nesse caso, ele coincide com uma pirâmide, né? Então, é uma figura espacial. Então, sejam OABC um tetraedro e M o ponto médio do lado BC. Então, M vai estar aqui, ó. O ponto M é o ponto médio do lado BC. Se ele é ponto médio, esse comprimento é congruente a esse. Ou seja, BM tem o mesmo comprimento de MC. E aí ele pede para determinar as coordenadas do vetor AM, que é esse vetor aqui, ó, esse vetor que está nessa base aqui, as coordenadas desse vetor, certo? As coordenadas desse vetor na base OA, OB, OC. Os vetores OA, OB, OC estão aqui, né? OA, OB, OC. Logicamente é uma base, porque são não coplanares, logo são LI. Então, OA, OB, OC é uma base. Todo vetor tem uma representação numa base dada. Em particular, a M tem uma representação nessa base. E a gente vai obter isso através de coordenadas numéricas mesmo. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente obtém as coordenadas numéricas do vetor AM na base E? A sacada aqui é a seguinte: a gente vai decompor o vetor AM passando por esses três vetores. Aí, fazendo essa decomposição, passando por esses três vetores, os números reais que acompanham cada um dos três vetores vão formar as coordenadas, por definição. Então, o objetivo desse exercício, um exercício de decomposição, é decompor a M de modo a passar somente pelos vetores OA, OB, OC. Então, eu posso decompor a M de várias formas. Eu vou fazer assim, ó. AM. O objetivo é passar por OA, OB, OC. Né? A gente vai decompondo de modo que fique função só desses três. Então, AM eu vou decompor como sendo AO mais OB, porque aí eu passo por esses dois vetores da base, mais BM. Então, AM, existem outros caminhos, mas eu vou fazer esse que eu acho ele simples. AM vai ser, então, AO, certo? Mais OB, eu escolhi essa decomposição aqui. AO mais OB mais BM, certo? Bom, o objetivo é deixar em função somente desses três vetores. O OB já está batendo aqui. O AO a gente pode manipular porque AO é o oposto de OA. Eu estou trabalhando aqui com essa propriedade, AO é o oposto de OA, então isso é igual a isso. Eu estou trabalhando com essa propriedade porque eu já tenho em função do vetor que eu quero da base. Eu tenho que deixar em função desses três vetores. O OB eu deixo como ele está mesmo, e o BM a gente manipula ele, né, de modo a passar pelos vetores da base. Agora a gente usa a propriedade de ponto médio. Como M é o ponto médio de BC, BM é igual a BC. Ou ainda, BM, que esse vetor aqui, é a metade do vetor BC, porque é ponto médio, certo? Então, BM é a metade do vetor BC. Por que eu estou fazendo essa substituição? Porque aí o vetor BC eu posso decompor aqui em cima, passando pelos vetores da base. Com BM eu não consigo fazer isso. Então, a gente usa essa substituição para poder decompor nos vetores da base. OA eu mantenho aqui, o oposto de OA, mais OB, mais meio. Agora o BC eu decomponho passando pelos vetores da base. BC vai ser BO mais OC. Certo? Pronto. Agora, a priori olhando, a gente está nos vetores da base, mas tem que organizar isso, né, para saber os escalares que acompanham. O A eu deixo o oposto dele aqui, né? Mantenho por enquanto. OB eu mantenho, agora eu manipulo isso aqui. O que eu quero deixar em função de OB e não BO. Então esse meio passa multiplicando, né? Ele distribui aqui nessa soma. Porém, como aqui está BO, eu vou colocar menos meio OB. Eu já posso fazer essa substituição. E o meio aqui eu mantenho mesmo meio OC, porque OC é o próprio vetor da base, certo? Com isso, a gente já está nos vetores, basta agrupá-los, né? O OA só tem um fator, então eu mantenho, menos OA. O OB eu tenho 2, 1 menos meio vai dar meio, mais meio OB, certo? E o OC eu mantenho, meio OC.
certo? Com isso, a gente já conseguiu decompor o vetor AM nos vetores da base, que são OA, OB e OC. E os escalares aqui vão ser -1, meio e meio. Ou seja, por definição, se a M tem essa decomposição, ou seja, essa representação nos vetores da base, -1, meio e meio são exatamente as coordenadas do vetor AM na base E. Ou seja, olha só, aqui eu vou ter -1, certo? Que acompanha... Importante, que a ordem OA, OB, OC, nessa ordem é relevante. Se eu trocar, não rola, né? Ela acaba tendo um outro valor, né? As coordenadas. Então, aqui vai ser meio. E aqui vai ser meio. Certo? Ou seja, essas são as coordenadas do vetor AM na base E. -1, meio e meio. Esse é um exercício bastante interessante, né, que trabalha com a figura espacial. Essa é uma aplicação de base que usa a decomposição de vetores, certo? É um exercício da lista, né? Olhem com cuidado para ver qual é lá, e aí a gente já resolveu ele aqui. Então vamos fazer agora algumas definições e propriedades que ocorrem aqui. Bom, agora o que a gente tem é o seguinte... É um caso particular de base, certo? Como a gente viu a definição de base em alguns vídeos anteriores, a base, por definição, é um conjunto formado por 3 vetores LI, ou seja, 3 vetores não coplanares. Então, se você tem 3 vetores, E1, E2, E3 não coplanares, ou seja, LI, esse conjunto é uma base, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa definição é considerar um caso especial de base, uma base que tem propriedades adicionais. Então, seja E uma base, E1, E2, E3, ou seja, 3 vetores LI, não coplanares, e aí a gente vai definir o que é uma base ortonormal. Uma base E, um conjunto, né, formado por 3 vetores, essa base ela é chamada de ortonormal quando ela satisfaz as seguintes condições. Quando seus vetores são 2 a 2 ortogonais entre si, ou seja, quaisquer par que você pega de vetores dessa base, eles são ortogonais, formam um ângulo de 90. Esse é ortogonal com esse é ortogonal com esse, certo? E esse é ortogonal com esse. Então, essa base ortonormal, quando eles são 2 a 2 ortogonais, os ângulos entre eles são de 90, e além disso, todos eles são unitários, ou seja, todos eles têm norma 1. E aí, quando ocorrem essas duas propriedades, 2 a 2 ortogonais e todos unitários, a gente diz que essa base é ortonormal. Uma representação geométrica seria uma coisa desse tipo, né? Uma base. Então, são 3 vetores LI, que são 2 a 2 ortogonais. Então, vamos supor que aqui estão E1, E2 e E3, certo? São 2 a 2 ortogonais, certo? Então, aqui forma um ângulo de 90, aqui forma um ângulo de 90, e aqui também forma um ângulo de 90, certo? Eu vou deixar um pouco maior aqui esse vetor para dar a sensação, porque todos eles são unitários também, né? Então, eles têm a mesma norma e a norma é 1, certo? Então, eles são 2 a 2 ortogonais, e além disso, todos eles são unitários, ou seja, a norma de cada um deles vai ser igual a 1. Norma de 1 é igual à norma de E2, que é igual à norma de E3, que é igual a 1. Certo? Pronto. Com isso, a gente tem definido o que é uma base ortonormal. Então, uma base vai ser ortonormal quando os vetores são ortogonais, 2 a 2 ortogonais, aqui ângulo de 90, 90, 90, e todos eles têm norma 1. Esse é um tipo de base bastante especial, porque ele é um tipo de base que facilita o nosso trabalho. Ou seja, a partir do momento que eu fixo uma base, né, no espaço tridimensional, qualquer vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores dessa base, certo? Ou seja, eu tenho representação de qualquer vetor. Então, a partir do momento que eu fixo uma base, eu trabalho só com ela. Aí eu posso somar vetor, falar de dependência linear e tudo mais, certo? A questão é, quando eu trabalhar com uma base, nesse contexto, trabalhar com uma base que é ortonormal, ou seja, quando os vetores são ortogonais, 2 a 2 ortogonais e todos de norma 1, eu tenho facilidades, eu tenho propriedades que ocorrem quando a base que eu fixo é ortonormal. E a principal propriedade dessas
é a proposição 4. Então, o que eu vou fazer? Como trabalhar com uma base ortonormal é conveniente, eu vou fixar uma base ortonormal E, certo? Então, é uma base que tem essas propriedades. E aí, eu tenho uma facilidade para o cálculo da norma de um vetor. Se eu fixo uma base ortonormal, todo vetor tem as suas coordenadas nessa base, certo? Então, vamos pegar aqui. Todo vetor tem suas coordenadas nessa base. Se essa base é ortonormal e eu considero as coordenadas desse vetor nessa base, então eu tenho uma fórmula explícita para a norma desse vetor. Ou seja, se a base fixada for ortonormal, qualquer vetor que eu considero a sua representação nessa base, eu consigo calcular a norma desse vetor. A norma de um vetor, como a gente sabe, é um número que corresponde ao seu comprimento, certo? Se a base não for ortonormal, eu não tenho uma fórmula para a norma, eu não consigo fazer um cálculo. Agora, se a base é ortonormal e eu conheço as coordenadas desse vetor, então a norma desse vetor pode ser calculada através dessa fórmula aqui, ó. A norma de U, que é um número real, vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Olha só. Certo? Essa é a fórmula explícita da norma. Essa fórmula só ocorre porque a base que eu fixei é ortonormal. Para quem quiser ver a demonstração dessa proposição, tem no Boulos, né, no livro, e é uma demonstração relativamente simples que utiliza Pitágoras no espaço, né? Isso aqui o teorema de Pitágoras está implícito aqui nesse resultado. Então, repetindo, fixa uma base ortonormal. A partir daqui, a gente vai preferencialmente trabalhar com bases ortonormais porque a gente tem propriedades que nos favorecem, certo? E aí, fixada a base ortonormal, dado um vetor U e as suas coordenadas ABC, eu sempre posso calcular a norma. Ou seja, se o vetor U tem coordenadas ABC, o seu comprimento, o número que corresponde ao seu comprimento, na unidade de medida fixa, vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Então, se o vetor U tem coordenadas ABC, a norma do vetor vai ser esse número. O comprimento do vetor é dado por esse número. É um resultado muito prático e que fica muito fácil da gente trabalhar. A gente tem, na verdade, uma fórmula explícita para o cálculo da norma de um vetor. Certo? Bom, sabendo dessa propriedade, agora a gente vai fazer dois exemplos, os exemplos 6 e os exemplos 7, o exemplo 6 e o exemplo 7, utilizando essa fórmula aqui. Beleza? Isso no próximo vídeo.